Oi, equipe, tudo bem? Hoje eu me dei uma vontade de fazer um vídeo para vocês conversando sobre raciocínio lógico. Por que me deu essa vontade? Para ver que compreensão vocês têm sobre o que é o raciocínio lógico. Quando nós realizamos pesquisas com muitos professores e nós perguntamos para o professor por que é importante aprender e ensinar matemática, por que a matemática é importante, uma das respostas que mais aparece e que os professores citam é que a matemática é importante para desenvolver o raciocínio lógico. Mas o que é esse raciocínio lógico? Só matemática? Só na matemática que a gente desenvolve raciocínio lógico? Hein? O que vocês acham? Então, por isso que eu vou fazer esse vídeo para a gente conversar sobre raciocínio lógico. Então, a aprendizagem tem a ver com o cérebro, né? Nós, como professores que trabalhamos com processos de aprendizagem, nós trabalhamos com uma parte do nosso organismo que é muito importante para a nossa vida, para a nossa sobrevivência, que é o cérebro. Então, nós temos que compreender um pouquinho, não tudo, porque o cérebro ainda demanda muito estudo da neurociência e das várias dimensões da ciência, dessa ciência, neurociência, para descobrir como que funciona o nosso cérebro. Existem muitos mistérios em relação a esse funcionamento. Mas sobre raciocínio lógico e sobre o que acontece aqui dentro, que a neurociência chama de funções executoras. As funções executoras funções que o cérebro tem para que eu respire, para que eu digira a minha alimentação, para que eu olhe para o mundo, para que eu escute o mundo, né? Então, a neurociência já responde para a gente bastante sobre isso. Então, vamos conversar sobre o raciocínio lógico. Primeira grande questão. O raciocínio lógico só se desenvolve na matemática, no indivíduo. A matemática é a ferramenta, a melhor ferramenta, a ferramenta ideal para desenvolvimento do nosso raciocínio lógico. Então, desde o nosso nascimento, desde a nossa concepção, depois que o esperma fecundou o óvulo, que esse embrião começa a se formar, depois que as estruturas cerebrais já têm uma condição, uma organização de estar funcionando, já começa a se desenvolver o raciocínio lógico lá dentro do útero da mãe. E ele nunca mais vai parar de funcionar, porque é o cérebro funcionando. O cérebro é puro desenvolvimento do raciocínio lógico. O movimento do cérebro é raciocínio lógico. Nós não desenvolvemos o raciocínio lógico só quando nós estamos fazendo matemática. A gente desenvolve o raciocínio lógico a todos os instantes, porque é ele que mantém a produção de informação que vai se tornar memória, né? É ele que é o combustível do nosso aprendizado, o combustível para eu entender o mundo, para eu compreender o mundo e para eu agir no mundo. E, historicamente, a matemática ganhou esse status de disciplina, de ciência ideal para o desenvolvimento do raciocínio lógico. Mas você está desenvolvendo raciocínio lógico quando você vai arrumar o armário da cozinha, quando você para de manhã, acorda e vai pensar, como que eu vou organizar o meu dia, que eu tenho que arrumar a casa, cuidar dos filhos, levar para a escola. Então, a todo instante está esse raciocínio lógico. E ele está a todo instante trabalhando na nossa mente. A neurociência e a psicogênese, Piaget já vinha falando para a gente muito disso, e a semiótica dá uma pitadinha de conhecimento em relação ao raciocínio lógico, quando a gente vai estudar a semiótica,
Por quê? Até a semiótica, enquanto teoria para compreender como é que a gente pensa e como é que a gente desenvolve conhecimento matemático, estudiosos falavam para a gente que o nosso cérebro aqui dentro, existiam 2 tipos de raciocínio lógico. Quando eu falo raciocínio lógico, eu estou querendo dizer movimentos que o nosso cérebro faz, funções que o nosso cérebro faz para entender e agir no mundo. Então, até a semiótica, acreditava-se, entendia-se que existiam 2 tipos de raciocínio lógico aqui, trabalhando a todo momento. O raciocínio lógico dedutivo e o raciocínio lógico indutivo. Qual é a diferença entre raciocínio lógico dedutivo e raciocínio lógico indutivo? O raciocínio lógico dedutivo, ele parte de uma ideia mais geral e tenta tirar conclusões particulares. Ele vai do geral para o particular. Eu olho para o mundo, vou dar um exemplo de raciocínio dedutivo. Eu olho para o mundo, olho para mim e vejo que todo ser humano morre um dia. Aí eu concluo, um dia eu vou morrer também. Isso é um tipo de raciocínio dedutivo. Eu saio de uma argumentação, de uma ideia geral, de uma generalização e trago para uma realidade específica, que sou eu. Se eu vejo durante a minha vida inteira que as pessoas vão morrendo, eu concluo, se todas as pessoas morrem, eu sou uma dessas pessoas, um dia eu vou morrer. Então, isso é um exemplo de raciocínio dedutivo da mente. A mente pensar de aspectos gerais e particularizar, co-criar, trazer isso para uma situação específica. Isso é um raciocínio dedutivo. O indutivo é o inverso do raciocínio, do modo de pensar dedutivo. O indutivo é assim, eu olho para minha vida, vejo que minha avó morreu, né? Vejo que minha avó morreu, meu avô morreu, eu vou morrer. E aí eu concluo que todo ser humano morre um dia. Entendeu? Eu olho para casos particulares e tiro uma conclusão geral. Todo ser humano morre um dia. Então, este é o raciocínio lógico indutivo. Olhar para especificidades e tirar conclusões, formular argumentações, ideias mais gerais. Então, essa é a diferença entre o pensamento dedutivo e o indutivo. Só que nós não temos só esses 3 movimentos de pensamento lógico acontecendo aqui. E quem trouxe à tona esse outro modo de pensamento lógico que eu vou falar para vocês agora, que é chamado de abdutivo, o primeiro a trazer essa formulação, o primeiro a perceber esse movimento diferente foi Charles Sanders Peirce, que é o pai da semiótica, da teoria semiótica que nós estamos estudando aqui, que eu estou tentando apresentar para vocês. Então, o que o Charles Sanders Peirce fala para a gente? Os 3 movimentos aqui dentro da nossa mente que ajudam a produzir conhecimento são o raciocínio lógico dedutivo, indutivo, e ele traz mais um, ele formula mais um, que ele chama de pensamento abdutivo. O que é o pensamento abdutivo? O pensamento abdutivo é o que nós mais usamos no dia a dia. 99% da nossa mente funciona no modo abdutivo. O pensamento abdutivo é aquele que é ligadinho com a intuição.
Muita gente chama esse pensamento abdutivo de intuição. Então vamos ver a diferença dele. Enquanto o pensamento dedutivo, ele vai de aspectos gerais para aspectos particulares e tenta fazer inferências que buscam uma determinada certeza em relação a esses aspectos, e enquanto o pensamento indutivo vai de aspectos específicos para aspectos gerais, é o caminho inverso, e a partir desse movimento também tenta deduzir, induzir certezas, o pensamento abdutivo, ele não busca certezas, porque ele é um pensamento que faz o seguinte: esse pensamento abdutivo é o que olha para as coisas que não têm relação aparente nenhuma umas com as outras e tenta trazer a melhor explicação sobre uma possível relação. O pensamento abdutivo, ele não vai do geral para o particular ou do particular para o geral. O pensamento abdutivo é aquele que olha para as coisas que são totalmente e aparentemente diferentes e tenta encontrar uma explicação para essas coisas, uma explicação que as una. E é nesse modo abdutivo que nós agimos o tempo todo na nossa vida. O modo de agir abdutivamente da nossa mente é que dá o potencial criativo da nossa mente. Isso não quer dizer que a dedução e a indução também não instiga a criação. Instiga, mas a força maior do poder de criação, o poder de entender coisas novas e de conhecer coisas novas, é a força que vem do raciocínio abdutivo. E por que é importante para um professor saber que nós temos esses 3 movimentos de raciocínio lógico aqui na nossa mente, funcionando o tempo todo, o dedutivo, o indutivo e abdutivo? E por que é importante para nós, professores de sala de aula, sabermos, por exemplo, que o nosso cérebro trabalha a maior parte do tempo no modo abdutivo, né? Então, vamos tentar explicar para vocês. Porque quando a gente compreende que o nosso cérebro tem esses 3 movimentos, esses 3 jeitos de trabalhar para produzir conhecimento, aí nós começamos a ter a possibilidade de ver como que a gente está agindo em sala de aula. Qual desses 3 movimentos eu estou privilegiando mais em sala de aula? Porque olha o que acontece. Se eu sou uma professora de matemática, que eu trabalho a matemática desse jeito, sempre que tem um conteúdo novo, uma lição nova, eu primeiro explico a parte conceitual para os alunos, explico a parte teórica e depois eu dou exercícios para ele resolver. Vou introduzir os números ímpares. Eu chego e mostro para os alunos assim: numa sequência de números, esses são os números ímpares e esses são os números pares. Informo para ele que o par, numa divisão por 2, sempre tem como resto 0. E os ímpares sempre vai ter como resto uma unidade, quando eu divido por um número par. Eu já trago o conteúdo e já apresento para o aluno. Eu já trouxe a generalização para o aluno. E depois eu vou passar exercícios para o aluno resolver em sala de aula. O que o aluno está fazendo? Ele está pegando o geral, né, a generalização, e vai usar essa generalização em específicas situações, em situações diversificadas. Se eu sou um professor que estou agindo assim em sala de aula, eu só estou instigando dos alunos o pensamento dedutivo. Eles irem do geral para casos particulares.
A teoria vem na frente, o mais geral, e depois eles vão ver onde que vai aplicar essa teoria, nos casos específicos. Eu estou instigando dos meus alunos, nesse caso, só o pensamento dedutivo. E aí, se eu sou um professor que instigo mais o pensamento indutivo? Então, quando eu sou aquele tipo de professor que, quando vai introduzir um conteúdo da matemática, um conteúdo novo, uma informação nova, um conceito novo, eu trago um exemplo, uma situaçãozinha, um exercíciozinho e resolvo aquele exercício para os alunos. Mostro para ele, pego o número 3, vamos trazer de novo o exemplo do número par. Pego o número 3, divido por 2, mostro para o aluno, sobrou 1. Agora, se eu pegar o número 2, dividir por 2, eu não tenho resto. Pego o número 6, divido por 2, não tive resto. Pego o número 7, divido por 2, tive um resto. Então, eu vou de casos específicos, depois que eu resolvi vários exemplos, eu vou teorizar para os alunos. Mostrar isso de uma forma mais formalizada, de uma forma mais protocolar e conceitual. Então, eu estou indo de casos específicos para a teoria. Então, eu estou instigando dos alunos o pensamento indutivo. Então, o que nós observamos? Piaget fala para a gente, muitas teorias da aprendizagem falam para a gente isso. Nós devemos valorizar os conhecimentos prévios do aluno. Qual o primeiro passo para você introduzir um novo conhecimento? Inicie da fase do desenvolvimento cognitivo onde está esse aluno. Então, valorize os conhecimentos prévios, o capital intelectual dos alunos. Então, como que isso acontece em sala de aula? Bem, valorizar os conhecimentos prévios, o capital intelectual do aluno, tem tudo a ver com desenvolvimento do pensamento lógico abdutivo. Deixar o cérebro dos nossos alunos pensar, deixar as estruturas dele aqui trabalharem. Como que é isso em sala de aula, professora? Isso em sala de aula, na matemática, nós, numa abordagem semiótica, entendemos que seja coadune mais com uma estratégia metodológica de resolução de situações, problemas em sala de aula. Apresentar situações, problemas para os alunos e antes de trabalhar conceitualmente o conteúdo da matemática, esse conhecimento formalizado da matemática, deixar que os alunos problematizem essa situação, problema, que eles busquem conexões. E mesmo que seja algo absolutamente novo para eles, o capital intelectual que eles têm aqui, esse movimento do pensamento abdutivo, vai fazer com que eles analisem tudo que eles têm aqui já de informação, diante de uma informação nova e desconhecida, e tentem buscar uma explicação mais plausível, pontos de convergência, pontos de divergência entre esse novo conteúdo que está sendo apresentado para eles. E o professor, nesse processo, vai dando pinceladas, vai perguntando, vai problematizando junto com eles essa nova situação e vai dando pinceladas, pitadas, que vão ajudando eles a fazerem essas construções, que vão direcionar a esse novo conceito, a esse novo conhecimento que está sendo trabalhado. Então, o que nós percebemos muito é que não é instigado o pensamento abdutivo em sala de aula. Nós sabemos que em determinados conteúdos, determinados conhecimentos, eles precisam muito do auxílio, da mediação do professor para ir tecendo essas construções.
Mas muitos eles não precisam não, eles conseguem fazer uma transposição, conseguem reconhecer processos e criar processos. Então nós temos que compreender que em sala de aula nós devemos instigar. E detalhe, a problematização, mesmo que eles não façam construções efetivas daquele objetivo que você está trabalhando, isso produz um efeito neles de que eles começam a se sentir capazes de buscar soluções. Isso ajuda a desenvolver a autonomia deles, uma autonomia intelectual. Porque o que acontece em sala de aula, quando na nossa organização nós priorizamos muito atividades que têm mais afinidade com o pensamento lógico dedutivo ou indutivo, nós vamos, como que eu vou dizendo, condicionando a mente dos alunos de que eles têm que esperar sempre o professor dar um primeiro passo para que depois eles consigam caminhar. Nós vamos adestrando aos nossos alunos. E isso a gente vê nos anos posteriores do processo de escolarização, quando a gente vai trabalhar um conteúdo novo com o aluno, um projeto, eles não se sentem capazes, eles ficam dependentes da pessoa, do professor, eles não tentam buscar soluções, eles não tentam dar o primeiro passo, eles têm medo de errar. E aí, diante de uma situação, problema às vezes simples, o aluno começa, é para somar, é para subtrair, é para dividir, é para desenhar. O que você quer que eu faça, professora? Nós temos que deixar, nós temos que incentivar, nós temos que fazer momentos de problematizações, porque neste momento que está em cena é o raciocínio lógico abdutivo. E é o raciocínio lógico abdutivo que dá força para que esses alunos se sintam capazes de buscar sozinhos, de tentar buscar relações para resolver as situações e problemas deles em sala de aula e na vida. Será que eu fui clara com vocês? Deu para compreender mais ou menos o que é o raciocínio lógico, mais ou menos como que isso funciona aqui dentro? Que nós temos 3 dimensões de movimentos de raciocínio lógico aqui, isso não para, é a todo instante. Eu quis trazer para vocês aqui, apresentar para vocês como que se dá essas dimensões do raciocínio lógico dedutivo, indutivo e abdutivo, e principalmente destacando o pensamento abdutivo, porque ele tem a ver em sala de aula com a valorização dos conhecimentos prévios dos nossos alunos. Deixar esses alunos tentarem dar o primeiro passo. Às vezes eles nem avançam muito, mas mesmo não tendo avançado, a mente deles foi instigada a trabalhar, foi instigada a tentar perceber relações, tentar perceber pontos de coerência, de convergência, de divergência e buscar estratégias para resolver aquela problemática que estão abordando. Beleza? Então era isso. Por que nós estamos falando sobre isso? Porque nós vamos falar a todo momento sobre o nosso cérebro trabalhando, e isso tem a ver com a neurociência. E nós, como professores, nosso órgão, o que está em foco no momento do processo ensino-aprendizagem, o que está agindo ali são os nossos sentidos, tato, olfato, audição, paladar, visão, tudo tentando captar as informações para registrar aqui. Então, esse movimento a gente tem que conhecer um pouquinho e tentar ver que movimento que eu estou dando em sala de aula, o que eu estou instigando em sala de aula em relação ao raciocínio lógico. Bem, era isso por hoje. Qualquer dúvida, me perguntem, porque a pergunta de vocês é muito importante para mim, tá bom? Fiquem bem, se cuidem.